Agora está gravando, agora está ok. Boa tarde a todos, meu nome é Iomar Cunha, eu trabalho na área de articulação e conexões aqui no FindesLab. FindesLab é o hub de inovação da indústria, né? E além de apoiar startups, grandes empresas, empresas inovadoras a realizarem projetos de inovação, a se conectarem, a gente também tem um programa muito legal chamado Rede de Conectores, ou seja, onde profissionais e empresas também, elas disponibilizam suas competências para apoiar os diversos atores que estão dentro da rota da inovação nos projetos que trabalham conosco, né? E hoje a gente vai trazer aqui o Bernardo Dantas, né? O Bernardo é um parceiro nosso da rede de conectores que vai falar para vocês sobre um programa, né, que ele já realiza em parceria aqui com a Findes e também enquanto consultor, né, e que pode ser muito bacana para você que é startup, para você que é empresa inovadora e que precise, né, de alguns aconselhamentos para uma série de atividades. Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tá? Eu gostaria que você se apresentasse e fique à vontade aí. Claro, Iomar, muito boa tarde, muito obrigado também mais uma vez. É uma construção essa realização de hoje e fico muito feliz que eu possa compartilhar um pouco desse conhecimento aqui com o pessoal da FindesLab. Tá? Eu faço parte aqui da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, está aí no prédio da Findes também, onde está a FindesLab, acho que deve ser o melhor juízo no primeiro ou segundo andar, tá? Então já o pessoal fisicamente sabe onde é que se localiza. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de resolução de conflitos dentro de startups, tá? Que é uma coisa que pouca gente às vezes considera dentro desse ambiente, dentro do próprio ecossistema, mas é algo importantíssimo de ser enfrentado. Tá? Porque a gente, quando pensa em startup, a gente só pensa só do lado positivo, que não está errado, que está absolutamente correto, mas a gente pensa em criar o produto, desenvolver o serviço, entregar para o mercado, fazer o market fit, verificar se está tudo ok, se a gente consegue escalar esse produto ou serviço, o que é realmente, como eu falei, algo extremamente positivo, mas ao longo desse caminho a gente enfrenta diversas dificuldades, principalmente dificuldades de relacionamento, não apenas com os nossos sócios, com os investidores, mas às vezes até dentro do próprio ecossistema que você se encontra, nas parcerias que você desenvolve. E nesse caso, a gente quer trazer aqui, representando a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da FindesIndies, uma nova forma de se resolver esse tipo de problema. Tá bom? Deixa eu passando aqui. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Perfeito, estamos sim. Tá perfeito? Beleza. Tá. Então, meus caros, eu sou advogado, sou conselheiro, como eu falei, da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem aí da Findes, né, no prédio na Reta da Penha. Sou presidente da Comissão de Startups, Proteção de Dados e Inovação da OAB do Estado do Espírito Santo. Integro também a Comissão Especial de Direito para Startups no Conselho Federal da OAB. Então, assim, eu já estou nesse ambiente já há algum tempo. Comecei lá na AGIFES, não sei se vocês conhecem, que é a Agência de Inovação do IFES, em 2013, onde eu tinha acabado de retornar de mestrado na área de Direito e Tecnologia e pude rapidamente conseguir aplicar os conceitos e as teorias que eu aprendi na prática, né, desenvolvendo os primeiros habitats ali de inovação, as primeiras incubadoras à época do IFES. Agora são diversas incubadoras nesse momento. Na verdade, uma incubadora localizada em diversos campi do IFES. Tá? Acho que o primeiro e o mais importante ponto, o que faz sentido a gente ter essa conversa, basicamente, é o que vocês utilizam como forma de resolução de conflitos dentro dos seus próprios ambientes, dentro das suas próprias empresas onde vocês se localizam. Esse é um ponto muito importante, porque parece que, às vezes, que você tem um problema, é só conversar e resolve, e nem sempre isso acontece da melhor maneira. O caminho que acaba, às vezes, sendo dado pode, em alguns casos, até piorar. E, em muitos casos, eu não sei se todo mundo pensa dessa maneira,
mas eu acho que para quem é leigo no assunto de resolução de conflitos, eu acho que a primeira alternativa é sentar e conversar. Posso estar equivocado. Aliás, se vocês quiserem escrever no chat, fiquem absolutamente à vontade para tanto, tá bom? Mas as pessoas pensam em primeiro sentar, conversar. Não deu certo, é algo, às vezes, insuperável, você acaba levando para a justiça. Tá? Normalmente vai nesses extremos, aí, pelo menos nas conversas que eu tenho com os empreendedores, é esse que é o caminho que eu observo. E eu digo para vocês que existem pelo menos aí uma centena de caminhos diferentes que vocês podem tomar. Até porque o caminho do judiciário, e eu como advogado, falo para vocês que certamente, é claro que tem casos e casos, né? Mas certamente não é nunca a primeira e melhor opção. Sempre é a última, a mais extremada e quando realmente você já tentou todas as outras formas. Tá? Até porque o judiciário ele não é conhecido como algo rápido, né? Os juízes, em sua grande maioria, não têm um conhecimento acerca de startups, acerca de novas tecnologias, né? E a gente sabe que essa falta de conhecimento aliado, em grande parte do judiciário, além da questão da própria morosidade, o judiciário ser muito devagar nas suas demandas, ele também tem um preço alto. Tá? Até pelas próprias empresas de inovação, hoje não dá para você ficar esperando uma ação 2, 3, 4, 5, 10 anos. Né? Em 5 anos, já talvez aquela demanda já não sirva mais para nada, o objeto dela já não tem mais utilidade para ninguém. Então, a gente precisa resolver da melhor forma, mais eficiente, com o menor custo possível, né? E também que afete de forma menos gravosa aquela relação que foi construída, tá? Seja entre sócios, seja entre investidores, seja entre fornecedores de serviços, tá bom? Eu quero mostrar aqui para vocês alguns dos caminhos que vocês têm hoje como possibilidades e que muitos ainda não conhecem. Tá? O primeiro de todos e o mais comum é a negociação. A dificuldade que você tem, às vezes, com um colega, né, com sócio, com investidor, com empregado, né, com esse fornecedor, você tenta, a primeira coisa, é sentar e conversar com a pessoa, verificar quais são os interesses, quais são as dificuldades, o que precisa ser feito para se superar daquele desafio. Então, a negociação, geralmente, é a primeira forma de resolução de conflitos que as pessoas utilizam ali para tentar superar aquela dificuldade. A segunda, como eu falei para vocês, é o judiciário, né, que todo mundo já está careca de saber, eu também já um pouquinho, né, e como advogado, nunca é a minha primeira opção. O judiciário, no meu escritório, ação judicial é sempre a última opção, tá? Mas o judiciário está lá, né, e quando ele decide o conflito, ele põe realmente fim àquele litígio e dá a quem de direito o objeto que foi discutido ali, naquela demanda. Tá? Então, essas são as duas formas que, via de regra, as pessoas mais conhecem de maneira geral, não só no ambiente de inovação, mas também no geral, né, as pessoas em tese são leigas. Temos essas outras formas aqui, a mediação e a conciliação, tá, que são métodos que a gente chama de métodos adequados de solução de conflitos, antigamente chamava de métodos alternativos de solução de conflitos, alternativos ao poder judiciário, tá? A gente usava essa expressão justamente por isso. Mas esses métodos utilizam uma terceira pessoa que é desinteressada no conflito, ou seja, não tem interesse que A ou B tenha razão, uma pessoa indiferente ao resultado do conflito. Essa pessoa vai chegar ali entre essas 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, não importa o número. Né? E ele vai fazer uma intermediação dessa briga, de uma maneira que ele consegue, isso tem técnicas, tá? Deixando isso muito claro. Então não é só sentar e conversar com todo mundo, né, como o pai faz com os filhos. Ele basicamente ele tem técnicas de resolução daquele conflito, né, discutativa, rapport, ele vai fazer as anotações, vai ouvir uma parte, ele vai pescar os pontos que ele observa que tem a maior dificuldade de entendimento entre as partes, aonde que as partes conseguem chegar num consenso. Parece ser uma coisa simples e óbvia, mas para quem está brigando, isso não aparece, isso não fica uma coisa aparente. Então, essa terceira pessoa consegue ajudar na promoção da solução desse conflito. Tá? E, a partir daí, todo mundo constrói um acordo. Então, o resultado final de uma mediação, de uma conciliação, é a construção de um acordo. E a melhor parte é que esse acordo ele tem valor jurídico.
Tá? Então, não é um acordo que fica ali, não deu certo, então vou entrar com uma ação para discutir a mesma questão do zero. Não. Tá? Esse acordo, se, por exemplo, for feito pela Câmara, ele tem o seu valor jurídico. Perfeito? Então, isso é algo muito vantajoso. Você não tem que ficar toda hora rediscutindo todo aquele assunto. A arbitragem, que eu acho que, não sei se todos conhecem ou já ouviram falar, não é a arbitragem de futebol. A gente tem a figura do árbitro, né, que seria, em tese, um juiz, vamos dizer assim, como uma analogia, porque ele decide o conflito. Diferente da mediação e da conciliação, ele põe fim àquele conflito entre aquelas pessoas que estão ali brigando. E, nesse caso, essa resolução desse conflito, ele gera uma sentença arbitral. Tá? E essa sentença arbitral, ela tem o mesmo valor de uma decisão judicial. Só que a demanda, o andamento dessa demanda, ela é muito mais curta. O tempo acaba sendo muito mais enxugado, porque a gente está trabalhando ali com uma pessoa, ou mais de uma, pode ser também, vocês podem ter mais de um árbitro resolvendo o mesmo conflito, e ele é especialista naquele assunto. Inclusive, as partes que estão ali brigando, elas podem escolher quem é o árbitro, quem serão os árbitros que vão julgar aquela demanda. Então, você vai confiar em pessoas que têm conhecimento de fato daquele tema. Que você, ao final, vai saber que mesmo que perca, você vai entender as razões de maneira muito clara. E você pode cobrar isso judicialmente só com aquela decisão. A decisão em si já é válida para a cobrança, caso uma das partes não cumpra o que foi determinado. E outro método aqui, eu só estou trazendo alguns, tá? Mas quando eu falo de mais de uma centena, porque tem mais de uma centena mesmo de métodos de resolver conflitos. Mas esses aqui são talvez os mais comuns que a gente observa dentro do ambiente de inovação. E dispute boards, onde você pode ter documentos, contratos jurídicos, que você já pode estabelecer ali um grupo de pessoas que vai decidir determinados problemas que possam existir, por exemplo, em parcerias entre empresas. Então, você determina ali qual vai ser o método de resolução dos problemas, você determina um comitê ali, e esse comitê de dispute boards vai ser o comitê responsável por pôr fim aos conflitos que acontecerem durante a execução daquele contrato, independentemente do contrato que for. Tá? Então, você evita de ter que estar toda hora acessando algum órgão judiciário ou uma outra câmara, se entenderem que não faz sentido para vocês. Então, estou trazendo aqui uma realidade que é muito comum. Tá? Mas isso é comum porque eu não vejo. Isso é comum lá nos ambientes onde as gigantes empresas utilizam como forma de resolver seus próprios conflitos. E eles utilizam isso, e aqui eu estou trazendo alguns casos para vocês verem, eles utilizam isso porque é extremamente caro? Não necessariamente. Tá? E eu não vou mentir para vocês, a arbitragem dos métodos que foram trazidos ali, talvez em termos de custo inicial, talvez seja o mais elevado. Mas a resolução do conflito mais elevada, assim, no sentido assim, entre tempo de duração da demanda, considerando também que tem um especialista ou mais de um especialista, e o foco do tribunal para a resolução daquele problema, o custo acaba sendo extremamente baixo. Mas inicialmente, para quem quer entrar, geralmente a arbitragem não é um local onde a gente pode dizer que é muito fácil, barato de entrar. É fácil, mas tem um custo que geralmente, inicialmente, não é um custo muito baixo. Tá? Inclusive, está dizendo para vocês, a tabela da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da FINES, ela fica disponível. Está aberta para quem quiser saber com relação aos valores, que varia de acordo com o valor da demanda. Alguns cases que eu trouxe aqui para vocês, da Petrobras, com a Petros, né, que foi feito um acordo, estava numa arbitragem, foi feito um acordo para a resolução do problema. Tá? E uma das vantagens da arbitragem é que tudo corre em sigilo. Tá? Tanto na mediação e conciliação também pode ter sigilo, na arbitragem também. Tá? Então, ninguém fica sabendo o que aconteceu, a não ser aquelas partes interessadas. Tá? Que isso é sigiloso. O C6 Bank e a TIM também tinham feito uma parceria com relação à questão dos clientes da TIM entrar no C6 Bank, e ela teria ganhar uma participação, a TIM em cima de cada entrada de cada pessoa. Deu algum problema nessa parceria, e nesse caso tinha uma cláusula arbitral, onde o conflito ele não vai para o judiciário, vai para uma câmara arbitral e lá é resolvido. E como eu falei para vocês, uma das grandes características é que isso é sigiloso. E o último caso aqui da Oppo, que é uma empresa chinesa, que sofreu uma ação ali com relação à Nokia, com relação à quebra de patente. E nesse caso aqui, a Nokia, ao invés de entrar na justiça da China,
para discutir uma questão de patente, decidiu que haveria a resolução da demanda de uma Câmara Arbitral. Tá? Isso também é bom para demandas internacionais, porque você vai ter que escolher qual país você vai querer julgar. Já tem esse um dos problemas para ser resolvido. Vai ser no país de origem da sua empresa, vai ser no país do seu concorrente, do seu parceiro, do seu fornecedor. Então, são coisas que durante a transação, às vezes, fica de lado, né? Não tem problema, vamos seguir assim. Mas quando acontece, estoura o problema, isso é um dos pontos que, às vezes, agarra e dificulta o andamento dos negócios. Tá bom? A Câmara da Fins, como eu falei para vocês, fica aí no prédio da Fins, tá? Onde está a Fins Lab, o primeiro e o segundo andar, salvo o melhor juízo ali, tá? Mas vocês podem procurar, não é uma coisa difícil. É onde se administra os procedimentos relacionados à arbitragem, mediação e conciliação, é o que a gente chama de justiça privada, e não tem aquele lance de recorrer para o tribunal, recorrer para o STF, não existe isso. Então, os problemas que acontecerem e vierem para uma Câmara, não só da Fins, da Sindes, mas de outras câmaras também, de qualquer outras câmaras que existam hoje, elas não têm essa questão do recurso, né, de ficar levando, e ficar aquela coisa assim, enfim. É tudo resolvido em uma única instância. Segue o modelo do CIESP e da Fiesp, modelo de São Paulo, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Tá? E nesse caso, você pode escolher as pessoas que vão estar resolvendo aquela demanda. Tá? Você vai receber uma lista de profissionais que são profissionais gabaritados na sua área de especialização, que podem ajudar na solução do problema, justamente pelo conhecimento técnico que aquela pessoa tem sobre aquele assunto. Tá? A gente segue as políticas do Conselho Nacional de Justiça, tá, do CNJ. Ela tem uma gestão independente, que é a gestão dada pela Sindes, tem a presidência, o Conselho Superior, secretaria extremamente organizada, tá? Faz parte do CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, tá, do Brasil, e do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Então, é uma Câmara que já nasceu com bastante força, tá? Não só porque está dentro da Sindes-Findes, mas também pelos conselheiros e pelas pessoas responsáveis pela manutenção e desenvolvimento da Câmara. Então, é algo que tem bastante solidez. Inclusive, eu até gosto de dizer isso, que eu falo para meus clientes, bota uma cláusula aí de mediação, dependendo do tamanho da empresa, né? Se for uma empresa muito pequena, a arbitragem talvez não seja o ideal para aquele momento, mas dependendo do valor, às vezes de parceria, de negócio, bota uma cláusula de arbitragem para resolver dentro da Fins, tá? E aí eu não posso resolver, mas vai ter outros profissionais da área especializados naquele campo de atuação que podem ajudar na resolução daquele determinado conflito. Tá? Então isso é bastante interessante e é uma coisa importante porque muitos investidores, e vocês sabem disso, para quem trabalha com startup, sabe que investidor faz o due diligence dele quando ele quer saber se a startup está com débito, se a startup está com ação na justiça trabalhista, se ela está com alguma demanda na justiça civil, se os sócios têm ação criminal. Então, eles fazem um due diligence total do negócio para entender onde é que o dinheiro deles está entrando, né, e para saber se vai voltar para eles com juros, de preferência. E, nesse caso, uma das grandes vantagens que se dá na escolha de uma Câmara para resolver esse tipo de problema é porque não aparece dentro do sistema da justiça. Tá? Como eu falei para vocês, é sigiloso. Só ficam sabendo as pessoas interessadas, ou se alguém contar o que está acontecendo lá internamente. Então, essa é uma grande vantagem, principalmente quando você sofre esse processo de due diligence. E quando a gente tem questões de conflitos internos, né, entre sócios, que são importantes, né, para o negócio, certamente é um dos melhores caminhos que você pode adotar antes de extremar e levar isso para uma demanda judicial, que aí, meu amigo, dependendo do andar da carruagem da sua startup, talvez seja a morte dela. Tá? A gente já fez evento de 3 anos da Câmara, já caminhei pelo seu 4º ano, já teve eventos importantes aqui com o ministro do STJ, tá? E o governo Sebal, CONIMA, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo também apoia a Câmara, e a gente tem um procedimento que entrou em 2020, no ano passado, com a discussão de um valor de R$1,5 milhão, tá? Com 3 árbitros de renome nacional que estão fazendo a resolução daquele conflito.
E aí, esse é o máximo de informação que eu posso passar para você. Não posso dizer quem é, o nome da empresa, quem são os árbitros e o que está acontecendo. Eu não tenho essa informação, nem posso ter, tá? Mesmo pertencendo ao conselho. Então, é algo para vocês observarem extremamente sigiloso. Entre mediação e conciliação, na verdade, não só mediação e conciliação, mediação e arbitragem, tem diferença, tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas, em essência, a arbitragem julga e mediação faz acordo. Tá? Mediação, em ambos você tem um indivíduo, ou mais de um indivíduo, que ajuda na resolução daquele conflito na mediação, ou põe fim ao conflito na arbitragem. Tá? E nesse caso, são terceiros que não têm relação nenhuma com aquelas pessoas, não conhecem ninguém, ou se conhecem, não têm um contato próximo, porque a gente não pode estar sob suspeição, né, de ser amigo, inimigo, ter algum interesse naquele resultado. Então, são pessoas absolutamente idôneas que participam dessa resolução daquele conflito. Então, na mediação, você trabalha as partes de forma a formular um acordo ao final disso, e na arbitragem, a proposta é que você trabalhe como se fosse um judiciário, só que, na minha opinião, pegando a melhor parte, que é só julgando, dando a decisão e tendo que obedecer àquela decisão que foi dada. Tá? Só que muito mais rápido. Mas muito mais rápido. O árbitro que vai estar ali com vocês, ou os árbitros que eventualmente estejam lá, eles não têm 100 mil processos, 20 mil processos, 10 mil processos para julgar. Né? Onde, se você fizer as contas, talvez ele tenha 1 minuto, 2 minutos para olhar cada processo. Pois é, aqui é um árbitro, ou são árbitros, com poucas demandas, quando tem, são poucas, varia 1, 10, dependendo do tipo de ato. Às vezes os árbitros mais famosos têm mais demandas, mas ainda assim são pessoas que têm poucas demandas e conhecem muito daquele assunto, tá? A ponto de, ao final de uma decisão, ele ter a certeza de que aquilo que está sendo dado está dentro do que realmente foi avaliado durante o transcorrer do processo. Para quem já assistiu séries aí como Suits, não sei se alguém já viu aquela série da Netflix Suits, muito famosa, de advogados, uma banca de advogados muito famosa lá em Boston, salvo o melhor juízo, onde você tem cenários onde você senta, faz a inquirição da testemunha, bota para gravar, testa a testemunha para ver se ela consegue aguentar ali aquela pressão toda, depois tem um árbitro que vai decidir, vai dar a sentença e eles têm que cumprir. Então, assim, é uma dinâmica muito interessante, muito mais enxugada do que o Poder Judiciário e muito mais veloz. Tá? Se a mesma demanda no Judiciário, muito provavelmente, para dizer com quase certeza, mas eu não quero falar exatamente essa palavra, mas a chance é absurdamente maior de que aquela demanda que, se você vai para o Judiciário, demore anos, na arbitragem pode demorar aí poucos meses ou talvez poucos anos, dependendo do grau de complexidade, é claro. Tá? Enquanto na mediação, geralmente o tempo é muito mais curto, tá? Em termos de ao fim daquela demanda, e as partes, ao final, elas buscam reconstruir aqueles laços que foram cortados, às vezes pela questão das divergências. A mediação procura mais também trazer as pessoas para mais próximas de si, a fim de que a solução seja construída de uma maneira muito positiva. E, no caso da arbitragem, a questão é basicamente decidir, tá? Por fim, aquele problema. Quem pode utilizar ambientes de inovação? Então, eu não estou falando com vocês à toa, é porque é algo que pode ser aplicado com muita tranquilidade. Tá? Conflitos entre sócios é super utilizado, conflitos trabalhistas, conflitos entre startups e investidores, tudo aquilo que você prefere manter no sigilo, mas tendo, obviamente, aquela questão legal atendida, seja um procedimento correto, soa muito mais interessante você utilizar esse método do que deixar para o judiciário. Tá? E conflitos também envolvendo a administração pública. Para quem não sabe, você pode também ter uma arbitragem ou uma mediação com órgão público, com a administração pública. Tá? Não é tão comum de se ver, mas é possível. Uma parte interessante, já caminhando aí próximo do fim, é que você não necessariamente precisa ter isso no seu contrato hoje. Tá? Ah, poxa, eu tenho um contrato com um parceiro, mas eu não tenho nenhuma cláusula de mediação ou arbitragem. Vocês podem combinar de fazer uma arbitragem ou mediação, mesmo sem uma cláusula no contrato. Mas o seu contrato não prevê, você pode combinar com ele, decidir qual vai ser a Câmara, né? Estamos falando aqui da FIDS, mas vocês podem escolher qualquer outra Câmara do Brasil, e a partir daí, o conflito ele pode ser resolvido dentro desse novo ambiente de natureza privada. Tá? Mas,
Se você quer se precaver, já deixar acertado, não botar naquela cláusula em que ninguém geralmente dá valor, na cláusula de foro. As demandas vão ser resolvidas no foro de Vitória. Todo mundo acaba colocando isso. Vitória, Serra, né, Cariacica, Vila Velha, não importa. Ao invés de deixar isso desse jeito padrãozão, que você só entende o problema disso depois, a sugestão é que você coloque uma cláusula, pelo menos de mediação. É tentar, antes de chegar no judiciário, resolver entre os envolvidos ali. Depois de uns 30, 45 dias tentando, não deu certo, aí talvez, se a arbitragem ficar muito pesada para vocês, vai para o judiciário. Mas pelo menos tentar nesse ambiente privado. Tá? Pode se perguntar quanto é que custa uma mediação. Na Findes, tá R$2.000 pelo mediador e sem taxa de administração, pelo menos nesse momento. Tá? A gente está querendo abrir para os pequenos negócios, né, que estão iniciando, que ainda precisam ter condições financeiras, robustez financeira para seguir. Então, a gente está criando um ambiente dentro da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, para que essas pequenas empresas, principalmente as startups, consigam ter as suas disputas resolvidas internamente de maneira privada, sem ter que levar para o judiciário, caso, obviamente, não seja resolvido dentro desse ambiente de vocês internamente. Tá? Aqui no caso da arbitragem, a gente tem esses custos aqui, como vocês podem ver, nem chega a ser tão elevado assim, mas para conflito de até R$100.000, a título de exemplo, tem aí taxa de registro, que é R$500, taxa de administração é 50% para cada parte, árbitro também é metade para cada parte, se for um árbitro, tá? Que você pode ter mais de um se quiser. Nesse total aí fica de R$10.000, tá? E pela parte ali fica 4.750, ao final ele fica 5.250 para cada parte envolvida. A gente não está falando aqui de valores exorbitantes, tá? Existem câmaras no Brasil que são muito mais caras em alguns cenários, mas isso daqui a gente realmente foi pensado nesse ambiente que a gente se encontra aqui no Espírito Santo, tá? Onde você está precisando resolver o conflito de forma rápida, eficiente, com valor jurídico, de forma sigilosa, é possível se considerar, talvez, a Câmara da Findes como uma forma de resolver essas questões. Tá? Aqui é só uma média, só para vocês terem uma noção. Tá? As arbitragens, em nível de Brasil, demoram em média 18 meses. Tá? Então, se imaginam, se em média demora 18 meses, imagina o mesmo tipo de conflito no Poder Judiciário. Pouco provável que se consiga resolver dentro de um prazo tão apertado como esse. E é claro que depende também do nível de complexidade das demandas. Tá? E 90% das arbitragens do país, elas são positivas com relação à questão do cumprimento daquela decisão. Então, perdi, vou pagar, ou vou fazer o que me comprometi a fazer. Porque ao longo da arbitragem você vai compreendendo melhor o conflito, você vai entendendo até melhor se você falhou ou não em alguma prestação, e nesse sentido é muito comum que as partes, elas voluntariamente cumpram aquela decisão. Bernardo, se não cumpriu, leva para o judiciário, mas você leva a sentença. E a sentença para cumprir, não é para discutir o assunto todo de novo, não, porque já foi discutido, e de maneira rápida, tá? Com alguém que já entende do assunto, inclusive. E em termos de valores, para quem não tem noção de como é que é a questão monetária aí, que envolve as câmaras, a gente está falando de aproximadamente 26 bilhões de reais em disputas. Tá? Então é algo muito comum, tá, nas grandes empresas, principalmente que fazem comércio exterior, que tem negociações internacionais, elas não utilizam o judiciário, elas fazem uso de câmaras, seja no Brasil, seja fora do Brasil. E a gente pode criar esse ambiente dentro do Estado, tá, para pequenos negócios e para startups. Grandes vantagens que a gente tem aqui, economicamente muito mais vantajoso que a demanda judicial, tá? Você tem que lembrar que você vai ter custo com o advogado, custos do processo, ao final, se você perder, também tem as demandas, tem as custas que você tem que pagar para outra parte. Quem vai resolver é um profissional altamente capacitado, que as partes, inclusive, podem escolher. Tá? Vai ter um hall de pessoas ali que você pode avaliar quais seriam os mais capacitados para a resolução do seu conflito. A solução é definitiva, no caso da arbitragem. No caso da mediação e conciliação, você promove um acordo. Tá? Que se a parte não cumprir um acordo, você pode, eventualmente, discutir na justiça. Mas aquele acordo tem valor jurídico. É flexível, você pode construir o procedimento, as partes podem sentar
e ver qual é a melhor forma de resolver aquele problema, escolhendo até os estágios que vão ser resolvidos. Quem vai ser ouvido, por que vai ser ouvido, se vai ter perícia, se não vai ter perícia. Isso é como se fosse um Lego, tá? Onde as partes podem construir o método de resolução. A postura ativa é o maior controle do resultado pelas partes, tá? Se você utilizar a mediação principalmente, que as partes que vão ajudar, são elas que constroem o acordo, enquanto na arbitragem é o árbitro que decide. Sigilo, que é um dos pontos que eu considero altos também da mediação, conciliação e arbitragem, onde apenas os envolvidos sabem o que aconteceu, mas ninguém. Isso eu acho que é extremamente vantajoso para os negócios, tá? E para o ambiente externo, principalmente de investimentos. E a sentença, ou o acordo, ele produz os mesmos efeitos que a sentença. Tá? A sentença arbitral, tá? E o acordo ele tem também essa característica, no qual você pode utilizá-lo como documento jurídico para cobrar da outra parte uma ação que lhe foi determinada ou que lhe foi acordada. Quando a gente fala de resolução de conflitos, a gente não está falando se acontecer. A gente está falando de quando acontecer. Tá? Se você não está tendo problema agora, isso é só uma questão de tempo, porque eu espero que todos vocês cresçam. Mas é uma questão de tempo até as divergências acontecerem. Quanto mais dinheiro envolvido, geralmente alguns problemas também acontecem, seja com sócios, investidores, dos próprios ecossistemas, com as parcerias. Então, quando isso acontecer, você vai estar preparado para a forma como isso vai se dar? Ou você quer simplesmente levar para o judiciário e esperar anos até o seu conflito ser resolvido? Tá? Eu vou deixar essa apresentação disponível, está sendo gravada, como foi falado. Tá? Vou mandar também essa apresentação que eu fiz aqui para o Iomar, que ele pode repassar para quem participou aí, ou para quem achar que faz sentido, fique absolutamente à vontade. O site da Câmara está disponível, também tem aí o QR Code para quem quiser apontar. O que vocês estão vendo aí é a página da Câmara, tá? Todos os valores estão lá, tá tudo muito transparente. O regimento, como funciona, o que você pode fazer, inclusive o que você pode fazer hoje. Se você quiser pegar uma cláusula que a gente tem disponível, está lá no item cláusulas na nossa página, você pode inserir no seu contrato. Quando tiver algum problema, a Câmara, você já vai saber os valores de antemão, então você não vai ter nenhuma surpresa, a Câmara vai estar disposta a resolver a questão dos seus conflitos, e vocês podem escolher tanto o árbitro quanto o mediador. Gostaria de agradecer mais uma vez o Iomar pela disponibilidade, e a FINESLAB também por abrir essa porta para a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da FINES, e estou aberto aí a perguntas que se fizerem necessárias. Tá? Maravilha, Bernardo. Muito obrigado. Vamos ver o Manuel, vamos ver o Robson, né, se eles têm interesse em alguma questão específica. E dizer que esse é um projeto do Rede de Conectores, né? Ele já colocou lá os valores, né, se vocês avançarem, mas até por ser da Rede de Conectores, vocês têm à disposição uma primeira conversa, se precisar, né? Pode ser online ou presencial, caso tenham alguma necessidade. Depois dessa conversa, se vocês avançarem, né, e acharem que faz sentido os dois lados, aí sim passa para a parte comercial. Mas o FINESLAB disponibiliza essa primeira conversa, se você já tiver algum conflito, né, ou alguma consideração, alguma dúvida maior que você queira fazer para os nossos parceiros. Então, Robson, Manel, vocês querem fazer alguma pergunta? Boa tarde. Só avisando que continua gravado e depois a gente vai disponibilizar o conteúdo. Boa tarde. Manuel Fernandes, né? Prazer. Eu gostei da palestra, achei interessante, porque é uma atividade em tese desconhecida, né? Geralmente tem cláusulas indicando o fórum dali ou o fórum daqui, que vai ser responsável por responder pelas questões quando houver divergência, mas eu fiquei com a dúvida. Em face de tecnologias tão complexas, a Câmara de Mediação ou de Arbitragem tem domínio sobre o tipo de tecnologia em casos de divergências assim que envolvem startup? Com certeza. Eu faço parte do conselho, também atuo como árbitro, como mediador também, né, nas demandas. Eu tenho meu conhecimento, obviamente, mais voltado para a parte jurídica, mas
Se for uma demanda na qual envolva alguma coisa mais na área de, sei lá, mecatrônica, talvez, vamos dizer assim, uma coisa muito mais específica, a gente pode localizar um árbitro ou mediador que tem esse grau de conhecimento. Tá? Alguém que possa... E é claro que assim, tem que entender exatamente qual é o problema. Porque às vezes as partes podem achar que o problema é a questão da tecnologia, mas às vezes quando você olha um pouco mais fundo, não é. É outro ponto. Então, é possível que você procure um profissional nesse sentido, especializado naquela área, é possível que ele atue sem problema algum dentro daquela demanda, tá? E se entender, às vezes, que um só não é suficiente, pode ter 2 profissionais. Dois, no caso, o árbitro tem que ser 3, né? O árbitro tem 3, a mediador, o conciliador pode ser 2, por exemplo, se achar que faz mais sentido. Mas não impede de ter um profissional que seja especialista naquela área, porque não precisa ser um cara na área jurídica, tá? Isso é muito importante. Pode ser um administrador, pode ser um contador, pode ser um engenheiro, pode ser um cientista da computação. A questão toda é que, geralmente é importante ter alguém da figura jurídica para o procedimento. Mas se for um conhecimento muito técnico aprofundado, como acontece, por exemplo, nas arbitragens que envolvem construção civil de imóveis, tá? É muito comum que tenha algum engenheiro civil e tenha algum funcionário jurídico. Tá? Um engenheiro civil focado na técnica, com relação à questão, às vezes, da perícia, entender um pouco melhor como é que funciona a questão sei lá, levantar um prédio. E a parte jurídica fica mais com relação à questão da organização do procedimento, para que aquilo avance de uma maneira mais positiva. Tá? Porque às vezes o indivíduo dessa área mais técnica de formação dele não tem esse tato mais voltado para o direito. Tá? Mas é perfeitamente possível isso, mas, aliás, é muito comum, tá? Biólogo, engenheiro, direito, administrador, questão contábil, super possível. Isso ampliaria o custo do processo? Não muda nada. Os valores são estabelecidos. Tá? Então, se tem as horas ali que vão ser pagas, não importa a profissão dele. Então, o fato de ser um pós-doutor de Harvard não faz o indivíduo que é contador com especialização receber menos. Não faz a menor diferença. Tá? É porque o foco é no problema. E se aquele profissional ele tem capacidade de compreender aquele problema e auxiliar na solução ou dar uma decisão sobre aquela questão. Obrigado. De nada. Robson, tem alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento? Cara, agradecer primeiramente aí a esclarecimento desse tema, que realmente não era algo que eu estava conhecendo sobre esse tema, né, na verdade, por ser uma parte mais técnica, né, mas é uma coisa que eu fico com dúvida, na verdade, é a diferença entre... Deixa eu pegar a nota aqui. A diferença entre conciliação e mediação, se puder falar um pouquinho melhor sobre elas. Claro. No caso de uma necessidade de ativar, né, esses pontos, né, de conciliação, por exemplo, entre um fornecedor e uma startup. Normalmente, quem que arca com esses gastos? Ou ele é de acordo com a decisão que é, de fato, né, exigida ali a cobrança ou o acompanhamento, enfim, quem que teria que arcar com esses custos, né? Então, seriam essas 2 perguntas. Perfeito, Robson, obrigado pela pergunta. Conciliação e mediação. Em essência, eles são muito, mas muito parecidos, o que é muito justo a sua pergunta. Tá? O que diferencia a mediação da conciliação é que na mediação o foco é muito mais com relação à manutenção do relacionamento. Tá? Eu vou dar acho que por meio do exemplo fica muito mais fácil. Quando a gente fala de divórcio, né, divórcio está falando que a gente teve um relacionamento prévio, né, uma pessoa estava com outra e já não quer mais ficar, enfim, tem as questões de separação. No divórcio, quando você, por exemplo, tem filhos, você não pode simplesmente cortar laços de uma maneira perene, né? Se tem filho, tem que cuidar, tem que compartilhar algumas questões. Então, nesses casos, a mediação ela é mais direcionada para a resolução. Por quê? Busca resolver os problemas que aquelas partes têm, e geralmente são problemas mais de natureza sentimental, tá? Quando você vê na justiça, são mais de natureza sentimental. Então, nesse caso, o mediador ele vai buscar resolver, mas não só resolver, mas manter o mínimo relacionamento entre as partes. Diferentemente da conciliação. Nunca a conciliação é para quebrar o pau. É porque na conciliação a proposta é resolver o problema de uma maneira mais objetiva.
Então, quando você tem um problema, por exemplo, com um banco, com uma telefônica, você não vai ficar querendo manter um bom relacionamento com eles. É indiferente. Você quer receber o que você pagou, ou você quer o estorno de alguma coisa. Enfim, é uma coisa mais objetiva, uma coisa mais de natureza monetária, que é o mais comum. Resolveu o problema, cada um segue a sua vida. Então, na mediação, ela é mais indicada para aqueles conflitos onde você precisa se manter um bom relacionamento após a sua solução, porque o fato de você resolver não quer dizer que está bem. Né? Então, a mediação procura resolver também essa parte que, em alguns casos, não fica tão legal. Muito indicado, sabe para quê, Robson? Conflitos societários. Tá? O sócio é quase como se fosse um casamento ali, que você está com uma empresa. Então, se você não tiver um bom relacionamento com o seu sócio, com sua sócia, fica difícil ali. É difícil. Então, nesse caso, mediação para resolver. Com o seu fornecedor, dependendo do fornecedor, talvez mediação também seja o melhor. Porque você precisa do bom relacionamento com ele. Porque o que a gente oferece ali é o melhor dentro daquelas condições. Ou é só ele que fornece. Então, não dá para você simplesmente, às vezes, só resolver e ficar por aquilo mesmo. Agora, quando você fala de, às vezes, um terceiro, fornecedor terceiro, ou um cliente seu que está, enfim, não pagou e você está cobrando, para você pouco importa. Só quer resolver o problema. Conciliação. Tá? Então, essa eu acho que era a sua primeira dúvida. A segunda, com relação à questão de custos. Basicamente, isso é determinado no contrato. Tá? Você pode determinar que as partes vão, e geralmente o mais comum, tá? Dividem esses custos. Isso se tiver previsto no documento. Se não tiver previsto, vocês podem negociar. Tá? Então, como eu falei para vocês, pode estar previsto no contrato, está tudo ok, começou o problema, aquele que está dando a entrada no procedimento vai fazer os pagamentos. E depois, ao final, ele pode também receber a outra parte que, eventualmente, a outra parte que não pagou pode te ressarcir. Então, nunca fica só centrado naquela pessoa. Tá? Mas, inicialmente, quem dá a entrada é que faz esse pagamento inicial. Tá? Que, posteriormente, pode ser cobrado da outra parte. E também depende da questão da vitória também, né? Se for mediação, já é uma coisa mais diferente, não tem essa questão de vitória, mas na arbitragem, sim. Na arbitragem é vitorioso. É um que sai perdendo, outro que sai ganhando. E, geralmente, o que perde é o que paga. Tá? Entendi. E aí, no caso, por exemplo, de um contrato, por exemplo, com o fornecedor, ou até mesmo com um cliente, a gente tem que especificar se numa mediação, se numa resolução de conflito seria, por exemplo, mediação, seria conciliação, ou tem como a gente colocar uma cláusula global, uma cláusula meio que coringa para atender a cada necessidade no ponto ali de fazer o cumprimento dela, por exemplo. Se você bota no contrato, como você pode reparar, até deixei a apresentação para vocês, inclusive, pegarem as informações, lá no rodapé, próximo do rodapé, na verdade, tem lá cláusulas. Você pode baixar essas cláusulas, tá? E do jeito que elas estão ali, você pode só fazer algumas alterações e colocar no seu documento. Elas já estão praticamente prontas para inserir em qualquer documento jurídico. E nesse caso, ela tem lá que pode estabelecer só mediação, ou pode estabelecer mediação e arbitragem, por exemplo, ou só arbitragem. Mas ela se refere a todo o contrato. Eu não sei se eu posso talvez ter entendido errado, se você está pensando que a cláusula de conciliação, cláusula de mediação e arbitragem para uma parte do contrato e para outra você pode utilizar outro método. Não sei se eu entendi dessa maneira, mas quando você bota no contrato, ele se refere a tudo que acontecer em torno daquele documento que vocês assinaram, seja uma mediação, arbitragem, seja os dois. Tá? No caso, a dúvida seria mais assim, se a gente já tem que no contrato especificar se qualquer necessidade de resolução de conflito seria, por exemplo, só conciliação, ou seria só mediação, ou se a gente pode fazer uma ampla, tipo, em caso de necessidade vai ser decidido, por exemplo, se vai ser mediação, conciliação, arbitragem. Essa última questão não tem, é até bom que nem tem dessa maneira, tá? Porque pode gerar problemas. Uhum. Então, basicamente, você pode escolher, chama de MED-ARB, cláusula de mediação e arbitragem, na sequência. Não deu certo mediação, vai para arbitragem. Tá? Você pode escolher só mediação, ou você pode escolher só arbitragem. Mas você não pode deixar uma cláusula que a gente pode decidir depois qual que vai ser. Ela já tem que estar pré-determinada ali. Quais? O que você pode fazer é que, não colocamos de arbitragem, por exemplo, mas eu e o
por mais que a gente esteja brigando, a gente prefere estar numa arbitragem do que estar na justiça. Vocês podem fazer isso mesmo sem constar no documento. Basta vocês terem interesse. Tá? E aí vai ser levado para a Câmara e vai se redigir um documento dizendo que, a partir daquele momento, aquele contrato, aquela questão vai ser decidido pela arbitragem, vocês vão escolher o árbitro ou os árbitros, e aí passa a seguir normalmente. E o interessante é que não estava constando no contrato. Tá? É tranquilo você fazer isso. Mas, obviamente, depois que tem um problema, é muito difícil você sentar com a outra parte para alinhar isso. Então, não é tão comum que isso aconteça. Mas é possível, tá? Se ambas entenderem que não faz sentido levar para o judiciário. Perfeito. E aí, no caso, por exemplo, de sociedade, então você comentou aí a relação de mediação e conciliação. O que você recomenda, por exemplo, ter na parte de um contrato social? Trabalha ali primeiro com uma questão de mediação, e aí, caso não resolva, aí vai para uma arbitragem, e aí sim, depois vai para o judiciário. Daria para fazer uma coisa assim? O que você recomenda? Olha, você trouxe um ponto muito importante, Robson. Depois que você escolher a arbitragem, você não pode ir para o judiciário. Isso é um ponto que não dá para voltar atrás. Tá? E é importante que quando você escolha a arbitragem, saiba que se as partes escolheram, vamos fazer arbitragem? Vamos. Você não pode voltar atrás, a não ser que a outra parte também concorde em não entrar numa arbitragem. Ou outras, né? Pode ter mais de uma, pode ter mais de duas. Então, se todo mundo escolheu a arbitragem, mas aí são 3 envolvidos, 2 falam que não querem. Não quero mais a arbitragem, tá achando que tá muito caro, não queremos mais. Mesmo tô na tabela disponível, mas tá muito caro, não queremos. Se um quiser, e todos os 3 já tiverem assinado, vai seguir pela arbitragem. Tá? Só vai para o Poder Judiciário em caso de dúvida sobre alguma questão importante para decidir na arbitragem, ou se todo mundo abrir mão de arbitragem. Tá? Se um quiser, já é o suficiente para seguir em frente, mesmo que as outras não queiram. Então, a escolha da cláusula de arbitragem, olha o valor do contrato, olha a tabela da FINDES, verifica se está dentro do que vocês poderiam pagar se acontecesse um problema, e aí, beleza. Na de mediação, o valor é muito baixo, como eu estou trazendo aqui para vocês, até R$100.000 são R$2.000, tá? Que são 10 horas de trabalho do mediador, que vai estar auxiliando vocês. E aí, nesse caso, é o mais recomendável, na minha humilde opinião, e eu coloco isso nos meus acordos de cotistas com meus clientes que têm startups, eu boto cláusula de mediação lá para eles. Tá? Porque na mediação é sentar, entender o problema na forma técnica e achar uma solução que deixe as pessoas satisfeitas, tá? Da melhor maneira possível, porque sócio é o cara que vai estar com você. Não dá para ficar com o sócio brigando o tempo inteiro. E o mediador ele vai trabalhar isso aí a fundo, para tentar trazer essa relação de volta para um patamar que seja um patamar bom de trabalho para todos. Minha recomendação para você, Robson, tendo isso inclusive pode ser inserido no seu acordo, se você tiver. Se não tiver, faça um acordo, pelo amor de Deus, não fica sem acordo de cotista. Bota uma cláusula de mediação para, pelo menos, se não der certo ali, aí vamos levar para o judiciário. Cláusula de arbitragem em acordo de cotista, não sei se é uma boa ideia, né? Com relação à questão de valores aqui, tem que se avaliar. Verifica custo, verifica com relação a condições financeiras, capacidade financeira da empresa, da pessoa também, para ver se faz sentido. Mediação, eu recomendo sempre. A arbitragem é bom avaliar antes de colocar. Perfeito, ficou mais claro agora. Muito obrigado aí pelas perguntas, tá? Eu que agradeço. Bacana, a gente também já está chegando no nosso horário, né? Se não tiver mais nenhuma questão, reforço o agradecimento ao Bernardo, reforço o agradecimento aqui ao Robson, Manuel, alguém mais que estiver na sala, acho que a Ana Amaro, né, lá do FINDESLAB também deve estar na sala, e reforçando, né, que esse material vai constar lá nos arquivos do FINDESLAB para consulta. Bernardo, mais uma vez, obrigado. Fica com você a palavra final. Olha, eu queria agradecer mais uma vez, Iomar, tá? Agradecer a FINDESLAB aí no nome do Iomar, que nos disponibilizou esse espaço para a gente conversar um pouco sobre isso, que é um tema muito pouco conhecido, como nossos colegas, inclusive, trouxeram aí, tá? E é algo que a gente quer incentivar o ecossistema como um todo, se utilizar dessa metodologia de resolução de conflitos, porque é um custo muito baixo em razão do ganho que você pode ter
e a gente sai daquele ambiente de judicializar tudo. Eu sou advogado, estou falando para vocês, fujo do Poder Judiciário. A inovação não foi feita para ser trabalhada no Poder Judiciário. A inovação é dentro desses ambientes privados, onde a gente tem a possibilidade de sigilo, com um custo muito mais baixo, e pessoas capacitadas, e sem aquele juiz com 10, 20 mil processos para julgar. Então, o foco é esse. Certamente a gente vai conversar mais vezes aí, vou estar circulando em todos os ambientes de inovação. Deixei meu contato aí disponível para quem quiser conversar. Tem um número também da FIDS, como está sendo gravado, depois daí pode dar um pause e dar uma olhadinha, pegar o QR Code também e falar lá com a Raquel. Tá? A Raquel também está disponível para conversar, que é da Secretaria da Câmara. E eu acho que é isso. Tá? Muito obrigado aí a todos. Eu não sei quem está do outro lado do FIDS Lab, porque não está com o nome, está com o FIDS Labs FIDS. Aqui é a Ana. Ana, prazer em conhecê-la, tá, Ana? Prazer, Bernardo. Tá. E Manuel, agradeço o Manuel também, Robson, e é isso aí. Mais alguma pergunta? Posso encerrar? Tá ótimo, muito obrigado aí. Tá, eu que agradeço, vou fechar aqui agora. Um abraço. Gratidão, pessoal, gratidão, Bernardo. Obrigado. Tchau, tchau. Show.